Olá pessoal, estudaremos o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Rio Bonito, que se localiza no estado do Rio de Janeiro. Estudaremos em parte por se tratar de um conteúdo extenso, faremos exercícios ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. Em breve estarei disponibilizando para ver no simulado contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática no formato de e-book, tá? E também outros simulados, combos promocionais contendo outros simulados que são com conteúdos cobrados para este concurso. Então, para você ficar por dentro de todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de materiais para venda, é importante que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Rio Bonito, falando agora sobre as férias. Todo servidor, inclusive aquele que ocupa cargo comissionado, que é aquele cargo de livre nomeação e exoneração, terá direito, após 12 meses de efetivo exercício, a um período de férias e vai seguir a seguinte proporção: 30 dias corridos quando não houver tido mais de 5 faltas injustificadas. Aí vai seguir o padrão, que são de 30 dias corridos. 24 dias corridos quando houver tido de 6 a 14 faltas injustificadas. Então, de 6 a 14 faltas, esse servidor ele vai gozar de 24 dias corridos de férias. Se ele tiver entre 15 a 23 faltas, vai gozar de 18 dias corridos de férias. Se ele tiver de 24 a 32 faltas injustificadas, ele vai gozar de 12 dias corridos de férias. Excepcionalmente, a critério da administração, as férias poderão ser concedidas em 2 períodos, sendo que nenhum poderá ser inferior a 10 dias. Mas você poderá dividir suas férias em 2 períodos. Em vez de você tirar 30 dias corridos, você divide em 2 períodos. E não pode ser concedido período inferior a 10 dias. Também é importante dizer aqui que é proibida a acumulação de férias, salvo por imperiosa necessidade do serviço, não podendo a acumulação abranger mais de 2 períodos. Então a regra é que não se acumule férias. Cumpriu com os 12 meses de efetivo exercício, que você goze das suas férias. Mas se for necessário que você continue trabalhando por uma questão de necessidade maior, de interesse da administração pública, aí nesse caso é permitido que você acumule, mas não pode passar de 2 períodos. As férias, elas somente poderão ser interrompidas por motivos de calamidade pública, comoção interna, convocação para o júri, serviço militar ou eleitoral ou por imperiosa necessidade de serviço. Bom, não terá direito a férias o servidor que durante o período aquisitivo faltar ao serviço sem justificativa e tiver descontos dos seus vencimentos por mais de 32 dias. Aí ele falta, ele não justifica, ele não pede autorização da administração pública. Os descontos dele nos vencimentos são para mais de 32 dias, tá? Então, para além de um mês, tá? Então, nesse caso, ele não terá direito a férias durante esse período aquisitivo. Também, se tiver afastamento do exercício do cargo em licença por motivo de doença em pessoa da família, totalizando mais de 180 dias. Então, se ele tiver, durante o período aquisitivo, se afastado do seu cargo em razão de licença por motivo de doença em pessoa da família, por mais de 180 dias, aí nesse caso ele perde as férias desse período aquisitivo. Bom, o servidor público que opere direta e permanentemente com aparelho de raio-x ou com substâncias radioativas gozará obrigatoriamente de 20 dias consecutivos de férias por semestre de atividade profissional, proibida em qualquer caso a acumulação. Então, servidor que trabalha com aparelho de raio-x ou com substâncias radioativas, substâncias perigosas. Nesse caso, por conta dessa exposição excessiva que acontece em virtude do seu trabalho, ele tem que tirar férias por 2 períodos, em 2 períodos no ano. Ou seja, ele tira férias 2 vezes ao ano por semestre, uma em cada semestre. E aí ele é obrigado a tirar 20 dias de férias em um semestre e mais 20 dias em outro. Ele não pode acumular diante dessa situação. Vamos falar agora das licenças. Temos a licença para tratamento de saúde até 15 dias. Essa licença ela será concedida ao servidor para tratamento de saúde, seja a pedido ou de ofício. Ele pode solicitar, porque ele acredita, ele considera que ele precisa se recuperar, precisa se tratar em relação a alguma situação, e aí ele vai pedir isso, claro que vai passar por uma perícia médica, ou de ofício. A administração pública julga necessário isso. Sem prejuízo de remuneração. Ele continua recebendo, ele vai continuar recebendo durante a licença. Temos também a licença à gestante, à adotante e à paternidade, que será concedida a licença à servidora gestante por 180 dias consecutivos
a partir do parto, sem prejuízo de remuneração. Ela vai continuar recebendo durante o gozo da licença. A licença ela pode ser concedida a partir do 8º mês de gestação, caso haja recomendação médica para isso. No caso de nascimento prematuro, a licença vai ter início a partir do parto. No caso de natimorto, decorridos 30 dias do evento, se a servidora for considerada apta, ela retorna, ela reassume o exercício do cargo. No caso de aborto, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado. Terminou o prazo, ela vai reassumir o cargo, a não ser que a equipe médica, a inspeção médica, julgue que ela deve ficar mais tempo de repouso. No caso das adoções, a servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança com até 30 dias de nascimento, terá direito a uma licença remunerada de 180 dias, assim como se ela tivesse tido a criança, como se fosse filho biológico dela. É o mesmo prazo, 180 dias, tá? No caso, da adoção ou de obter a guarda judicial de criança com até 30 dias de nascimento. Em relação à licença paternidade, será de 5 dias consecutivos a partir do nascimento do filho. E o servidor que adotar ou obtiver guarda de uma criança com até 1 ano de idade terá direito também à licença remunerada de 5 dias úteis, contada a partir da data que ele oficializar essa guarda judicial ou a partir da data da adoção definitiva. Temos também a licença por acidente de serviço ou doença profissional. Então, nesse caso, o servidor acidentado ou acometido por uma doença profissional fará jus a uma licença. Essa licença não vai comprometer a sua remuneração, ele vai continuar recebendo normalmente. E o pagamento ficará a cargo, no caso aqui, do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Rio Bonito, após o 15º dia de acidente. Então, os 14 primeiros dias, em relação ao acidente que ele está de licença, será remunerado normalmente pelo município de Rio Bonito. Passou disso, aí a remuneração ficará a cargo do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Rio Bonito. Vale destacar que é considerado acidente de serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor que se relacione imediatamente ou imediatamente às atribuições do seu cargo. Então, dano físico ou dano mental. Não é só uma questão física, também questões de ordem mental, ordem psicológica. Essa licença ela pode ser prorrogada desde que haja recomendação por junta médica do município. Temos também a licença para o serviço militar. Então, essa licença para o servidor que foi convocado para prestar serviço militar obrigatório ou para encargo de segurança nacional. E aí, nesse caso, o servidor ele vai assumir esse serviço militar e vai ficar licenciado enquanto estiver prestando esse serviço. Quando esse servidor ele for desincorporado, ele vai ter que reassumir o cargo que ele está, o cargo efetivo do seu que ele estava licenciado. Aí ele tem 7 dias para poder reassumir o exercício do cargo. Caso ele não faça, vai ser considerado como falta ou excedente. Temos também a licença por motivo de doença em pessoa da família. Essa licença será concedida ao servidor ou à servidora por uma razão que o servidor, a presença do servidor é indispensável para poder fornecer assistência pessoal àquela pessoa da sua família que precisa de cuidados especiais naquele momento. Então, a sua presença é indispensável. E aí isso incompatibiliza que aquele servidor ou aquela servidora continue trabalhando enquanto ela está prestando esses serviços, essa assistência direta a essa pessoa, ao seu familiar. E claro que para que essa licença ela seja concedida, tem que ser comprovado através de laudo médico, aprovado por perícia médica do município, que de fato essa pessoa da família precisa desse cuidado especial e desse cuidado direto. Essa licença ela será renovada a cada 12 meses. O prazo inicial da licença é de 1 ano, mas ela pode ser prorrogada por igual período, desde que continue a situação ela perdurou. E aí ainda é necessário, ainda é indispensável a presença do servidor para poder ajudar aquela pessoa da família, e nesse caso vai ser prorrogada por igual período. Tem também a licença para concorrer a cargo eletivo. Essa licença terá direito o servidor ou a servidora durante um período. O período entre a mediação da escolha partidária, ele está escolhendo ali o partido político, que ele será vinculado, com a véspera do registro da sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, como candidato de fato a cargo eletivo. Então, durante esse período em que ele escolhe o partido e que ele de fato registra a sua candidatura, ele terá direito a essa licença. Então, a partir do registro da candidatura e até o 10º dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus a essa licença
e será assegurado a ele os vencimentos do cargo efetivo somente pelo período de 3 meses. Temos também a licença para mandato classista, que é assegurado ao servidor. Essa licença ela é remunerada para que o servidor ou a servidora desempenhe o mandato em confederação, federação, associação de classe, que seja de âmbito nacional, ou ainda num sindicato que represente a sua categoria, ou ainda uma entidade fiscalizadora da profissão. Vale destacar que somente poderão ser licenciados servidores eleitos para cargo de direção ou de representação nessas entidades que eu falei, como sindicato, entidade fiscalizadora, associação de classe, enfim, até o máximo de 2 servidores por entidade. A licença tem duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição, por uma única vez. Temos também a licença prêmio. A licença prêmio, o servidor, após ele completar 5 anos de efetivo exercício, ele fará jus a essa licença na forma de bonificação, que dará direito a ele a 3 meses. Ele fica como se ele estivesse de férias durante 3 meses, claro que sem prejuízo da sua remuneração. Então ele vai receber durante 3 meses em que ele fica ali gozando dessa licença. Vale destacar que perderá o direito à licença prêmio o servidor que incorrer em 60 faltas injustificadas durante o período aquisitivo. E temos também a licença para tratar de interesse particular, né? Então o servidor ou a servidora poderá pleitear, poderá gozar de licença para tratar de interesse particular após 3 anos de efetivo exercício, tem que ter finalizado o estágio probatório, né, nesse caso, né, porque são 3 anos, que é o tempo exato do estágio probatório, sem remuneração, né, já que é por um interesse particular, é pessoal, ele não vai receber por isso. O prazo da licença são de 2 anos consecutivos, e claro que tem algumas situações aqui para poder você conseguir tirar essa licença. Você vai conseguir tirar essa licença para realizar curso de especialização, mestrado, doutorado, para acompanhar cônjuge ou companheiro militar que foi transferido para uma outra localidade, para acompanhar cônjuge ou companheiro aprovado em concurso público fora do município e outros casos que serão analisados, né, pela chefia imediata. A licença ela pode ser interrompida a pedido do servidor ou por interesse da administração a qualquer momento e não será concedida nova licença de igual natureza, que é essa de interesse particular, antes de decorrido um novo período de 2 anos. Então você cumpriu ali com a sua licença de interesse particular. Você tem que esperar passar mais 2 anos para você pleitear uma nova licença. E vale destacar também que essa licença ela pode ser prorrogada por igual período. E aí terminou o prazo da licença, o servidor tem que reassumir o exercício do seu cargo. Ele tem que fazer isso dentro de 2 dias, tá? Salvo no caso de prorrogação ou de aposentadoria. Vamos falar agora das concessões. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço por algumas razões. Ele pode ficar conseguir um dia de folga para ele poder doar sangue. Ele pode solicitar esse dia de folga a cada 6 meses para essa finalidade. Ou um dia para poder se alistar, fazer o alistamento militar. Ele pode se afastar por 3 dias no caso de falecimento do sogro, da avó, dos irmãos. Por 9 dias consecutivos em caso de casamento, falecimento de cônjuge, filhos ou pais. Também pode solicitar folga para participação em júri, eleições e outras obrigações legais, como por exemplo, ele foi mesário na eleição, ele tem direito à folga, em virtude de cursos, congressos e seminários. Vamos falar agora do direito de petição. Qualquer pessoa, qualquer cidadão poderá solicitar, requerer à autoridade competente alguma informação, fazer alguma reclamação, né, se fazer representar. Então, qualquer cidadão pode fazer esse requerimento à autoridade competente para que vai decidir e encaminhar para quem for de direito. Bom, esse requerimento será dirigido à autoridade competente e o chefe imediato do requerente terá o prazo de 5 dias úteis para poder remetê-lo à autoridade competente. Ele recebeu ali, né, o requerimento. E aí ele tem 5 dias para poder estar enviando isso para a autoridade que compete analisar aquilo. Esse requerimento será decidido pelo prazo de 30 dias, salvo em casos que obriguem a realização de diligência ou estudo especial, quando o prazo será de 90 dias. Tem que ser enviado 5 dias para quem é de direito. A autoridade competente, que é quem é de direito, tem que decidir em relação a esse requerimento no máximo 30 dias. A não ser que seja uma matéria de muita complexidade e aí ele precisa de mais tempo. Aí você coloca aí para máximo 90 dias. Caberá também pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão de negatória. Então, a primeira decisão em relação ao pedido foi negada,
Mas você pode pedir reconsideração, para que a autoridade ela reanalise, que ela reveja aquela decisão. O prazo para essa reconsideração é de 30 dias a contar da ciência do ato ou da decisão. O pedido de reconsideração deverá ser despachado no prazo de 10 dias e decidido dentro de 60 dias. Então também tem um prazo para você analisar, para poder ver se você reconsidera, se você mantém a decisão ou se você muda a decisão. E não se admite mais de um pedido de reconsideração. Bom, o direito de requerer também prescreve, tá? Então ele tem um tempo de validade. Prescreve em 5 anos quanto ao ato de demissão, cassação de aposentadoria, que coloca o servidor em disponibilidade, que afeta interesse patrimonial e créditos resultantes do vínculo institucional com a administração. Então o servidor foi demitido, ele considera que a decisão foi injusta, ele pediu para que a autoridade reconsidere essa decisão. Ele tem direito a solicitar esse pedido, ele fez o requerimento, foi analisado, deu como negativo, ele pediu para reconsiderar. Tá? E aí esse direito de requerer, ele tem um tempo, ele não pode demorar muito não. E no caso tem 5 anos, é bastante tempo, mas assim, existe um limite de tempo. Então ele tem até 5 anos para poder pedir requerer em relação à sua demissão, em relação à sua cassação de aposentadoria, o fato dele estar em disponibilidade ou qualquer outra situação que afete seu interesse patrimonial e créditos resultantes de vínculo institucional. Já nos outros casos, o período para prescrever são 120 dias, é mais rápido. Vamos falar agora dos deveres dos funcionários de Rio Bonito. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, então ter zelo, se dedicar, fazer as coisas com dedicação, com proatividade, ser leal às instituições a que servir, ter lealdade, agir com a moral, agir dentro da moral da boa-fé, observar as suas normas legais e regulamentares, agir de acordo com a lei, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Então, claro que deve se cumprir com as ordens, da sua chefia imediata, você deve respeitar a hierarquia. Mas se essa ordem for ilegal, claro que você não vai cumprir, você vai denunciar. Atender com presteza, sem preferências pessoais, o público em geral, prestando as informações, ressalvadas aquelas que são protegidas por sigilo. Expedir as certidões que são requeridas para a defesa de direito, para esclarecer alguma situação. E também as requisições para a defesa da fazenda pública. Então tem que atender com presteza, tá? Com boa vontade, tá? E sem nenhum tipo de preferência. Também guardar sigilo dos assuntos da administração, sempre que exigido em lei. Levar ao conhecimento da autoridade as irregularidades que ele tiver ciência. Foi aquilo que eu falei, você não vai obedecer aquilo que foi ilegal, você vai levar ao conhecimento da autoridade, você vai denunciar. Também zelar pela economia do material, pela conservação do patrimônio público. Então, sempre aquela questão do cuidado com o material. Também manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Agir dentro da moral e da boa-fé. Ser assíduo e pontual no serviço, inclusive para a convocação de serviços extraordinários. Ser assíduo, cumprir com o seu expediente. E pontual, chegar na hora, não sair antes da hora. Tratar com humanidade as pessoas. Representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Testemunhar e compor até 2 comissões quando convocado em sindicâncias e processos administrativos. Então, você foi convocado numa sindicância, num PAD, para você testemunhar, você tem que comparecer. E tem que compor também as comissões. Apresentar seu serviço em boas condições de asseio convenientemente trajado com o uniforme que for determinado. Seguir as normas de saúde, higiene e segurança do trabalho. Frequentar os programas de treinamento ou capacitação, colaborar para o aperfeiçoamento dos serviços, sugerindo à administração as medidas que julgar necessárias, Então, buscar sempre seu aperfeiçoamento, também emitir sugestões quando necessárias. Tomar as devidas providências para que esteja sempre atualizado o seu assentamento individual, bem como a sua declaração de família. Então, tem que atualizar o seu assentamento individual, funcional. E submeter-se à inspeção médica determinada por autoridade competente. Você não pode se negar a se submeter a uma inspeção médica. Tá? Se necessário for, você tem que se submeter. Agora vamos falar das proibições. O servidor é proibido o quê? Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Não pode simplesmente sair do expediente sem pedir autorização, sem comunicar. Retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Não pode simplesmente pegar ali um documento, um objeto, levar para sua casa,
sem comunicar, sem pedir autorização para isso. Recusar fé a documentos públicos é você dizer que um documento público não carece de fé, ou seja, que ele não tem valor, quando na verdade o documento público, por ele ser público, subentende que ele tem essa fé, né? Ele tem a sua veracidade. Aí o servidor vai lá e diz que não, ele não pode fazer isso. Também opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. Ele não pode ficar ali criando resistência para que um documento ele seja processado, liberado, para que um serviço seja executado. Referir-se de modo depreciativo ou desrespeituoso às autoridades públicas ou aos atos de administração mediante manifestação escrita ou oral, podendo, porém, criticar esses atos do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço. Não pode ser desrespeitoso contra ninguém ali dentro da administração pública, ou ainda com o eleitor, né, em contato direto com o cidadão. Não pode ser desrespeitoso, nem tratar ninguém de modo depreciativo, seja de forma escrita ou oral. Mas pode sim criticar, né? Pode sim criticar, desde que tenha fundamento, seja uma crítica que seja construtiva, uma crítica que seja de acordo com a lei, que não desrespeite ninguém. Também não pode cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuições que sejam de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Não pode colocar uma pessoa de fora no seu setor para poder fazer um trabalho que é seu, por exemplo. Não pode. Então não pode colocar uma pessoa estranha na repartição para desempenhar funções suas ou do seu subordinado. Não pode coagir ou aliciar outro servidor no sentido de filiar-se à associação profissional ou sindical ou a partido político. Não pode ficar ali coagindo ninguém, fazendo com que a pessoa se sinta na obrigação de se associar a um sindicato, a um partido político, fazendo uso, por exemplo, do seu cargo para poder coagir aquela pessoa, para fazer com que aquela pessoa se sinta como se estivesse ali na obrigação de fazer isso por você, tá? Então não pode, ser proibido. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Então tem que sempre atualizar seus dados cadastrais, não pode se recusar a fazer isso. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Manifestação de apreço, né? Isso aqui é complicado porque isso pode abrir precedente para assédio, né? Para casos de assédio. Tem que ter muito cuidado com isso, né? Então não é você tratar as pessoas, não é deixar de tratar as pessoas com urbanidade, não é isso. Mas é você saber que existe um limite ali da urbanidade para uma situação que vai para além disso, que aí já se transforma numa situação de excesso, né? Uma situação de excesso de apreço ou ainda de desapreço, né? Você não vai com a cara de um colega seu de trabalho e você já está deixando isso muito claro e já está desrespeitando ele. Também é proibido cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações transitórias ou de emergência. Nesse caso, é um outro servidor, não uma pessoa estranha, uma pessoa de fora, é uma pessoa que é ali do órgão que você trabalha, mas que não tem aquela tarefa, não tem aquela função. Aí você faz aquela pessoa cumprir com funções que não são dela. Isso é permitido em casos de situações transitórias e emergenciais. Também utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares, né? Então você vai pegar um objeto, alguma coisa, algum recurso material que é da repartição, para você vai utilizar para finalidade própria, vai utilizar na sua casa. Não pode pegar o carro da repartição do órgão público e passear com a família, fazer uma viagem com aquele carro. Não pode fazer isso, evidentemente. Também é proibido exercer qualquer atividade, inclusive manter conversas e fazer leituras incompatíveis com o exercício do cargo ou função no horário de trabalho. Aqui ele coloca, né, a questão do tempo ocioso, aí você fica ali fazendo leituras, jogando conversa fora, isso é proibido. Também é proibido atender a pessoas na repartição para tratar de assuntos particulares, né? A repartição não é local para isso. Também recusar-se ao uso de equipamentos de proteção individual destinado à proteção de sua saúde ou integridade física ou redução de riscos inerentes ao trabalho. Então você não pode se recusar a usar um EPI, um equipamento de proteção individual, simplesmente porque eu não quero usar. Não existe isso, tá? Isso é proibido. Também é proibido ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de substância entorpecente durante o horário de trabalho ou apresentar-se ao serviço habitualmente sob sua influência, né? Então você não pode utilizar, né, fazer uso de bebida alcoólica e nem se apresentar no trabalho embriagado, tá? Ou ainda sob o uso de substâncias entorpecentes.
Também não pode coagir outro servidor para receber favores de qualquer espécie, né? Que seria, no caso, corrupção, um ato de corrupção, querer tirar vantagem, né? Também constranger outro servidor, fornecedor ou contribuinte com o intuito de obter vantagem econômica, prevalecendo-se de sua condição de superior hierárquico ou ascendente inerente ao exercício do cargo ou função. É aquilo que eu falei, a pessoa ali está na função de chefia imediata. Aí ele vai querer tentar tirar um proveito em relação a isso, vai constranger o servidor, fazendo com que ele acabe sentindo na obrigação de fazer ali uma atribuição que não é dele, né? Então, nesse caso, é proibido também, evidentemente. Também assediar, valendo-se do cargo que ocupa moralmente e sexualmente o servidor, né? Assédio moral sexual, totalmente proibido. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outra em detrimento da dignidade da função pública, né? Tentar tirar proveito pessoal, proibido também. Também é proibido participar da gerência ou da administração de empresa privada, sociedade civil, ou exercer atividade empresarial e, nessa qualidade, contratar com o município. Por que não pode? Porque aí, se você está na gerência de uma empresa privada e você contrata com o órgão público, você trabalha no órgão público, você pode acabar, né, mexendo os pauzinhos para poder facilitar para a sua empresa, para poder beneficiar a sua empresa. Então, assim, abre precedente para a corrupção, uma situação como essa. Também atuar como procurador intermediário junto a repartições públicas municipais, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes em linha reta ou colateral, até o 2º grau civil, cônjuge ou companheiro. Então não pode atuar como intermediário ou como procurador em repartições públicas municipais, exceto nessas situações. Também é proibido receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, né? Claro, porque tudo isso aí é o quê? É corrupção. Também é proibido praticar usura sob qualquer de suas formas. Praticar usura é você cobrar taxas, juros em relação a algum serviço, ou até mesmo você dar descontos para uma pessoa, sendo que não é permitido aquilo. Então, também é proibido. Proceder de forma decidiosa. O que é decidiosa? Proceder de forma preguiçosa, com má vontade, isso é proibido. Levar para repartição material, equipamentos ou objetos pessoais sem autorização expressa do superior hierárquico. Então você não pode levar, da mesma forma que você não pode tirar da repartição, levar para tua casa objetos, equipamentos, você também não pode fazer o contrário, tá? Também comercializar bebidas, comidas, roupas e produtos de qualquer natureza no local e horário de trabalho, né? Vender alguma coisa dentro do trabalho, né? Vender um bolinho, alguma coisa do tipo, isso é proibido. Praticar atos de sabotagem contra o serviço público, evidentemente. E acumular cargos que são vedados, na forma vedada, né? Então, a regra é que não se acumula em cargos públicos, exceto em algumas situações que é permitido, né? Quando há compatibilidade de horário. Né? Por exemplo, 2 cargos de professor é permitido, 2 cargos privativos de médico é permitido, um cargo de professor com outro técnico ou científico é permitido, mas em outras situações não é. Bom, vamos fazer uma questão para estar fechando esse vídeo, terá apenas mais um para estar fechando essa playlist. Eu já disponibilizei para ver um simulado com questões autorais, formuladas por mim, com gabarito comentado, sobre essa temática. Questões como essa, né, diferentes dessa, mas nesse mesmo modelo, em slide, no formato de PDF. Questões que são disponíveis para leitura. Vale muito a pena vocês comprarem. Por quê? Porque vocês estão estudando comigo, depois vocês vão lá e praticam. É uma forma de vocês exercitarem aquilo que vocês estudaram. Então, vamos à leitura da questão. De acordo com o Estatuto dos Servidores do município de Rio Bonito, é proibido ao servidor o quê? Letra A. Cometer a outro servidor atribuições estranhas à do cargo que ocupa em qualquer hipótese. Não é em qualquer hipótese, tá? E sim, isso de fato é proibido, exceto em situações transitórias de emergência. Em situações transitórias, emergenciais, você consegue, é permitido sim que outro servidor ele realize atribuições que não sejam de sua natureza, que não sejam dele. Letra B. Retirar qualquer documento ou objeto da repartição, ainda que com prévia anuência de qualquer autoridade. Se tiver anuência, autorização da autoridade, é permitido sim, tá? Então a letra B está errada. Letra C. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo que exerce. Na verdade, isso é um dever, né? O funcionário que tiver ciência de alguma irregularidade, ele tem um dever de levar ao conhecimento da autoridade, né? Essa irregularidade.
Tá? Então a letra C é um dever e não uma proibição. Letra D, filiar-se à associação profissional, sindical ou a partido político. Não, se ele quiser, ele pode sim se filiar a uma associação profissional, sindical ou partido político, que ele não pode ser coagido a isso. Mas como está escrito aqui que ele foi coagido e sim que ele deseja filiar-se, né? Então ele pode sim, isso não é uma proibição. E letra E, ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. De fato, isso é proibido, né? Tem que pedir autorização para poder se ausentar assim durante o expediente, tá? A letra E é a nossa resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem ser do seu interesse, tá? Tem playlists de legislação educacional, de noções de administração pública, tem simulados de português de diversas bancas organizadoras, simulados de fundamentos de educação, entre outros, tá? Então aproveite, maratona e fique firme aí nos seus estudos. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.